Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Boa noite a cada pessoa que nos assiste nesta terça-feira. É uma alegria estar de volta ao programa do Brenda Pode. Hoje nós vamos estar novamente substituindo a Brenda Santonioni, mas em breve ela estará aqui de volta com vocês. E é com grande alegria também que eu recebo aqui hoje a licencianda em dança da UFV, Esther Lago Cunha. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Alba Vieira, artista, professora, pesquisadora do curso de graduação em dança no Departamento de Artes e Humanidades da Universidade Federal de Viçosa. Esse programa foi pensado para que a gente possa entender um pouquinho melhor do curso de graduação em dança da UFV, do papel da dança, a contribuição da dança na vida das pessoas. E a Esther, então, ela vai falar um pouquinho para a gente dessa sua experiência como licenciada pelo curso da UFV. Nós temos grande orgulho de compartilhar com vocês que ela ganhou o prêmio de menção honrosa pelo seu desempenho geral no curso de graduação em dança da universidade, além de várias outras histórias que ela nos tem para contar. Bem-vinda, Esther. Muito obrigada. Obrigada a você, Alba. Obrigada a Brenda, todos pelo convite. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E eu realmente queria agradecer muito a Brenda por nos disponibilizar esse estúdio maravilhoso, o tempo, o espaço. E, Esther, então a gente vai aproveitar esse momento para ouvir um pouquinho da sua história com a dança. Como que você se aproximou da dança, se você fez aula de dança quando era mais novinha, como que foi isso? Sim, minha experiência com dança começou muito cedo. Com 4 anos eu já comecei a fazer aulas de balé clássico. Então, eu comecei bem pequena e as aulas eram na escola, /creche, né? 4 anos praticamente está na creche. E eu comecei desde muito cedo a ter esse contato com a dança. E eu lembro até hoje como que eram essas aulas. Eu lembro que a professora dava tipo uns tapetinhos e a gente ficava fazendo as posições do balé e fazia os saltos de um tapete para o outro. Então, eu já cresci dentro desse meio da dança. E também pelo fato de que minha mãe, durante muito tempo, ela foi dançarina também. A minha mãe dança até hoje, tem 60 anos e ainda dança. E minha mãe dançou a vida inteira em conservatório. Então, ela também veio do balé clássico. E então, desde nova, como eu já gostava de movimentar, era aquela criança que gostava muito de correr, de fazer as coisas, minha família me colocou de início na aula de balé clássico. E desde então eu nunca parei. Fui passando por diversos outros estilos de dança. Um pouquinho mais velha, fui para o jazz também dentro da escola. Passei pelo jazz. Na mesma época, minha mãe também é artista plástica, tem graduação em artes plásticas. E aí eu fui aprender a desenhar. Ela me colocou numa escola de desenho, onde eu aprendi a desenhar. Também fiz aulas de canto coral. Eu acho que por todas as artes eu só não passei pelo teatro.
mas por muito incentivo da minha família, sempre fui passando por vários meios artísticos. E a minha família também, eu falo que é uma família de músicos, porque todo mundo sabe tocar algum instrumento, e minha família também tem uma banda. Então eu sempre cresci nesse meio artístico. Você toca alguma coisa? Então, eu sei tocar, assim. Falar que eu sei tocar é muito forte. Mas eu brinco com o triângulo, né? Porque eu gosto muito de forró, triângulo, pandeiro, mais instrumentos de percussão. E também tem os instrumentos por conta das danças árabes, que é a dança do ventre, né? Que tem os instrumentos que as dançarinas árabes tocam enquanto dançam, que são os snujis. Para quem não sabe, são os 2 pratinhos que a gente coloca no dedo e vai tocando. E o daf, que é um tipo de pandeiro, que a gente também toca enquanto dança. E a tabla, que é o tambor árabe, né? Que é o que dá o ritmo das músicas. Bom, então você já acabou de comentar conosco, né? Você tem uma relação forte hoje, você é professora de dança aqui em Viçosa, tanto de forró como de dança do ventre. Sim. Mas já que você veio dessa família que te incentivou tanto, que nutriu tanto para que você se tornasse esse fruto do curso de dança da UFV que a gente tem tanto orgulho, e como que foi, então, esse encaminhamento meio que, no seu caso, foi muito natural, foi muito orgânico, né? Você daí seguir escolher a dança como profissão? Sim. Esse caminho. Eu lembro até hoje como foi essa conversa com os meus pais, porque a minha mãe, apesar dela ser, né, artista plástica, ela fez psicologia também, meu pai é advogado, eu tenho 2 irmãos que foram para essa área, eu brinco mais formal, foram ser advogados, fisioterapeutas. E aí eu com 13 anos sempre dancei, sempre gostei de movimentar. E aí eu com 13 anos cheguei para os meus pais e falei assim, eu não sei como, mas eu vou trabalhar com dança. E é isso que eu vou fazer da minha vida. E na época eu não tinha conhecimento que existiam graduações em dança. Então minha primeira ideia era fazer um técnico ou ir fazer aquelas formações de conservatório. E aí durante o ensino médio, e sempre com a ideia de dança, que eu fui descobrir que existiam não só faculdades, como existia também as universidades públicas em dança. E aí eu falei, não, é isso que eu vou fazer. E aí meus pais sempre me incentivaram em passar uma universidade pública, que era o que eles queriam, né, que tem um nível de excelência, que todo mundo sabe que tem. E meu foco foi esse. E eu descobri o curso de dança da UFV. E eu desde sempre falei, nossa, eu quero muito esse curso, até por ser um dos poucos que tem bacharel e licenciatura. E aí na primeira vez eu não consegui passar na UFV, com 17 anos, que foi quando eu saí do ensino médio, mas eu passei na Federal de Pelotas. Pra dança. Nunca tentei outro curso. Sempre foi dança. Nunca tentei outro curso. Passei em dança na Federal de Pelotas. Fui pra Pelotas. Mas não era o que eu queria a UFV, desde sempre. Aí eu voltei pra Varginha, falei, não, pai, eu vou tentar de novo, porque eu quero a UFV. Se não der certo a UFV, eu vou na outra federal que der a minha nota. E aí eu consegui entrar aqui em 2018. Ai, que ótimo. E então conta um pouquinho pra gente, Esther, de como que foi essa sua chegada no curso de dança da UFV, né, nos primeiros períodos, lá em 2018, porque é diferente, né, a dança que você faz num conservatório, que você faz numa escola particular de dança, e do curso de dança na universidade. Então, eu queria ouvir de você, que você contasse para todas as pessoas que diferença que foi que você sentiu, que você experienciou. Sim, uma diferença, assim, gritante, não tem nem o que falar. É muito diferente. É a dança que a gente faz dentro de estúdio para a dança aqui da universidade. E uma coisa que eu acho que para mim fez muita diferença, eu cheguei em Viçosa sem conhecer nada e nem ninguém. Cheguei aqui na cara dura, né, que eu falo. E a maioria das pessoas da minha turma, todo mundo, a maioria era de longe, não era das cidades aqui próximas, e todo mundo também tinha uma bagagem muito grande de dança, igual a mim. Cada um dentro da sua área, mas eram também pessoas que tiveram experiências muito grandes dentro da dança. Então eu acho que isso permitiu que a minha turma, em geral, se jogasse muito de cabeça nas novas propostas, porque as ditas normais, a gente já tinha essa experiência, então a gente queria saber o novo, quais eram os novos pensamentos, as novas formas de se pensar em dança. Então eu acho que isso me ajudou muito também, a minha relação com a minha turma. Então a gente estava muito acostumado só com passos virtuosos, né, do balé clássico, pernas altas, vários giros.
E a gente começou a pensar a dança no sentido do porquê eu estou fazendo isso, do significado dos movimentos, da expressão que eu quero dar com aquilo que eu estou fazendo, e não um movimento pelo movimento só porque ele é bonito. E eu acho que isso foi a minha maior dificuldade durante a graduação, que foi entender o que eu quero passar com a minha movimentação, essa questão mais da linguagem e não só algo bonito. Isso em todas as outras danças, não só tipo balé, do porquê que eu faço esse movimento. Minha nova perspectiva também com a dança do ventre, por que que eu tô colocando esses movimentos, não só um quadril mexendo, por exemplo, até mesmo dentro do forró. Acho que esse é o principal ponto. Você hoje está comentando conosco da questão da dança como linguagem, né? Sempre que a gente fala em linguagem, a gente pensa a língua portuguesa, que todos nós falamos, né? Sim. Mas, às vezes, muitas vezes a gente se esquece de pensar na arte e nas linguagens artísticas como uma forma da pessoa se expressar e se comunicar, que é uma outra forma. Até aí esteve com a gente ontem aqui, e ela falou da dança como pensamento do corpo, e você traz agora a dança como linguagem. E eu queria que você, então, falasse um pouquinho melhor de como que é essa linguagem em termos dos outros vocabulários que você encontrou, ou gêneros, para que as pessoas entendam um pouquinho também melhor sobre isso, que você encontrou lá no curso de dança da UFV. O que teve de novidade em termos de linguagem, de outras formas de se dançar, vamos dizer assim? Sim, eu acho que um principal é a gente se respeitar, respeitar os limites do nosso corpo e também entender que qualquer um é capaz de dançar. Muitas pessoas, quando eu vou trabalhar, seja nas aulas, sejam as pessoas hoje que são as voluntárias do meu TCC, as pessoas se sentem incapazes de dançar porque elas acreditam que só existe uma forma de dançar, que é o virtuosismo. Eu brinco que é como se fosse uma ginástica, que você tem que ser alto performance, né? Tem que ir em alto rendimento. Então eu acho que a dança, dentro do curso, possibilitou essa maneira gentil da gente lidar com a gente mesmo. Que não é só uma perna que vai me fazer ser um bom dançarino ou não. É até nas sutilezas de movimentos e na forma como eu me expresso. Né? Dizem que se você é capaz de se movimentar, você é capaz de dançar. Eu acredito fielmente nisso. Que todos nós nos movimentamos e por isso todos nós somos capazes de dançar, cada um da sua maneira e da sua particularidade. E que não existe nem certo nem errado. Eu acredito muito isso, que não existe maneira certa e maneira errada de dançar, apenas formas diferentes de você se expressar. E isso foi coisas que eu vi ao longo das disciplinas da graduação, como educação somática, educação especial, no qual a gente trabalhou muito com o pessoal da CAPES daqui de Viçosa. Da PAI, né? Mentira, isso foi da PAI. Foi da PAI, isso mesmo. A gente trabalha com o pessoal da PAI daqui de Viçosa. Nas disciplinas de práticas de educação, que a gente vai para as escolas, e aí a gente tem que pensar a dança também de uma outra maneira, para a gente estar trabalhando dentro dessas escolas. Esther, e assim, fala um pouquinho pra gente agora de alguns projetos que você tenha envolvido lá no curso, porque esse eu acredito que é o forte do curso de dança da UFV e contribui para a sociedade viçosense, os vários projetos, seja de pesquisa, de extensão, os projetos sociais, de ensino que são desenvolvidos também, e que sempre envolvem de alguma forma a comunidade fora da UFV. Até para que as pessoas elas possam ter maior conhecimento do que acontece lá dentro e caso elas tenham interesse, elas possam nos procurar, né? Sim. Que eu participei, quando eu entrei na graduação, como eu era da dança do ventre, a gente tinha o projeto de extensão de dança do ventre, que quem dava era a Camila, e eu entrei lá um tempo como monitora, mas eu fiz várias aulas de extensão na época da dança. Eu fiz dança contemporânea voltada com hip hop com o professor Jean, fiz dança de salão com a Sofia, e yoga, mas hoje em dia eu dou aula no projeto Forrosear, mas o projeto Forrosear, apesar de ser aulas de forró, ele não é vinculado ao curso de dança. Ele é um projeto do Departamento de Educação Física e também é um outro departamento que eu tô sempre ligada, assim, por eu ter muitos amigos de lá. Acabou que eu fiz vários trabalhos também na Educação Física. Né, já dei aula lá como professora convidada na disciplina de dança e também já dei aulas na disciplina de ginástica. E ali no curso de dança da UFV, além desses outros projetos que você participou, que você foi
que você foi aluna, né? Você falou de projetos de algumas pessoas em que elas estavam ministrando as aulas. Sim. Teve algum projeto que você participou como intérprete criador ou bailarina, por exemplo? Teve sim. Em 2019 eu entrei na Cia Mosaico de Dança Contemporânea, no qual para mim foi assim, divisor de águas na minha forma de dançar. Eu tenho até amigos que eles falam que dá para ver eu antes e eu depois de ter feito parte da Mosaico, porque também foi um diferencial do meu modo de pensar, principalmente o meu modo de pensar em criação, né? A gente está muito acostumado, quem é da dança, ter uma figura de uma pessoa, que a gente fala que manda, né? E a gente só copia. E lá eu aprendi a trabalhar de forma colaborativa, no qual todas as pessoas do grupo têm voz e podem colaborar para que as cenas se desenvolvam. E eu também acho que foi um ponto crucial para mim não ficar só pensando em movimentos virtuosos, que vários momentos que podem acontecer por um acaso. Por exemplo, eu posso estar aqui conversando com você e eu fazer um gesto que você acha interessante e esse gesto pode ser levado para a cena, ou as sutilezas que acontecem no nosso dia a dia podem ser levadas para a cena. E a Cia Mosaico para mim foi assim muito importante para o meu crescimento pessoal e para o meu crescimento como artista também. Tem um ponto interessante que conjuga a sua fala com a da Tainha, né? Porque quando você fala dessa questão de uma proposta dentro da Mosaico, né? Da criação colaborativa, ou seja, todas as pessoas vão criar, isso conjuga com também o que a Tainha comentou ontem com a gente, que ela falou muito sobre a questão do movimento autoral. Sim. Ela, inclusive, citou Rudolf Laban, que é um teórico do movimento, que vocês estudam lá no curso de dança. E como que você vê hoje a importância de que as pessoas elas trabalhem, né? Tendo em vista a sociedade que a gente vive, né, o modo sociopolítico econômico que a gente vive, a gente trabalhar dentro também da dança de uma forma colaborativa, de uma forma de criação do próprio movimento, ou seja, estimular o movimento autoral. Como que você vê isso de contribuição, talvez, da dança em um nível mais macro? Eu acho, assim, que contribui muito. A gente vive numa sociedade muito individualista, no qual a gente só se enxerga e a maioria das pessoas acha que só o que elas fazem importa, né? E essa figura também só de uma pessoa ter autoridade, uma faz, outra obedece, que querendo ou não, eu sou da licenciatura, então cheguei a trabalhar em escola, também acaba vindo para esse papel do professor só falar, e ali a gente está com as crianças como se fossem maquininhas obedecendo a gente. Então eu acho que não só a dança, mas a arte em geral traz essa voz e esse papel de que a gente vive numa sociedade e que a gente não tá sozinho, né? A gente não conquista nada sozinho. Uhum. A gente conquista as nossas coisas porque tem várias pessoas por trás, e quanto mais de forma colaborativa a gente trabalha, mais ricos são os nossos trabalhos. E a Cia Mosaico me ensinou muito isso, da gente estar trabalhando assim, e não é à toa que a minha pesquisa hoje em dia dentro do departamento de dança, que é o meu TCC, é muito voltada para essa colaboração, que eu tento entender como essas danças colaborativas, essas formas colaborativas de ensinar, podem resultar numa melhor aprendizagem, numa melhor composição, um melhor resultado. Agora eu fiquei curiosa. Eu queria ouvir então um pouquinho mais sobre essa pesquisa que você está desenvolvendo atualmente, né? Você fala da questão da colaboração, mas isso está relacionado a algum outro tipo de conhecimento? Quais são as conexões que você estabelece disso, talvez com outras áreas ou outros conhecimentos? Sim, durante o curso de dança sempre teve uma coisa que particularmente sempre me incomodou muito, ainda mais por ser da licenciatura, é que a gente sempre falou que o ensino não dá certo, o ensino de dança não funciona do jeito que tem que ser, mas eu nunca tinha visto propostas de já que não funciona. Então, o que funcionaria? O que a gente poderia testar para que aquilo fosse de uma forma melhor, tanto de métodos como de didática. E aí eu resolvi procurar saberes ancestrais, né? Que são os saberes que são esquecidos e que muitas vezes a gente dita que são errados, né? Porque a gente veio de uma sociedade eurocêntrica, no qual só o pensamento europeu, dos brancos, enfim,
são ditos como corretos e a gente deixou muitas sabedorias serem esquecidas. Então, a partir dessa minha curiosidade, eu fui investigar saberes ancestrais e como esses saberes ancestrais eles poderiam ser aplicados em um novo ensino de dança. Olha, você me deixou extremamente curiosa, só que a gente agora vai aguardar um pouquinho. Vamos chamar os comerciais para a gente te ouvir melhor. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Vamos, então, agora, no Brenda Pode, continuar ouvindo esse fruto da casa que nos honra tanto, que é a Esther, que vai nos contar agora um pouquinho mais sobre a sua pesquisa de TCC junto ao curso de dança da UFV. Esther. Então, como eu estava dizendo, eu sempre fiquei muito intrigada, e aí eu fui buscar os conhecimentos dos indígenas, né, os conhecimentos ancestrais, para ver como que esses saberes poderiam ser aplicados em um novo ensino de dança. E aí, nessa pesquisa, eu fui entrevistar o povo Craô, fiz entrevistas, entendi como eles, falando, né, pra gente, que eles não interpretam dessa forma, né, mas como eles ensinam os filhos deles, como é a vida deles, e a partir desses comos eu fui aplicar com as minhas voluntárias, né, que para mim o que foi mais interessante é que as minhas voluntárias, a maioria não tem nenhum contato com dança. Então foi muito desafiador conseguir trabalhar com elas essas danças, mas os frutos que isso está dando para mim assim tá cada dia mais enriquecedor. Pegar pessoas que nunca se movimentaram e hoje assim, para daqui uns 2 meses a gente vai estar fazendo um espetáculo, vai estar estreando um espetáculo com elas. Então assim, mas não posso contar muita coisa, né? Tem que escrever o TCC, é surpresa. E aí, então, já que a gente comenta desafios, né, e por falar em desafios, a gente sabe que a população indígena enfrenta muitos desafios no Brasil, mas não é somente a indígena, né, quilombolas. Dentro de Viçosa, a gente tem as pessoas... eu lembro que quando eu desenvolvi o projeto de PIBID na dança, a gente trabalhava só com escolas de periferia, e aí você fez parte do PIBID. Foi residência. Residência pedagógica, né? Mas com o PIBID, quando eu era coordenadora, a gente só trabalhava com escolas de periferia e a maioria das crianças nunca tinha pisado na UFV. E eu nunca vou me esquecer de algo que eu escrevi num artigo, de uma criança falar, mas professor, quando a gente as convidou para ir dançar na UFV, no Fernando Sabino, ela falou, mas professora, a gente não pode entrar lá, a gente não tem dinheiro para pagar. Elas achavam que talvez tivesse uma portaria ali na faculdade da UFV e que ali você tivesse que pagar uma entrada para entrar lá dentro. Foi algo que mexeu muito comigo, né? Da gente ver esse distanciamento que tem ainda, que ainda existe, infelizmente, apesar da gente tentar avançar e construir pontes entre o mundo da Universidade Federal de Viçosa e o mundo da principalmente cidade. A realidade periférica de Viçosa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios que você mesma enfrentou
quando você chegou em Viçosa, e que isso possa contribuir para estimular as pessoas a que elas saibam que a universidade é nossa. Sim, eu acho que o desafio é que eu saí muito nova de casa, né? Foi aquela pessoa que saiu com 17 para fazer 18 anos aqui. Então, acho que a experiência de vida é a primeira coisa, a gente conseguir lidar com essa nova realidade de morar sozinho, né? Que eu acho que é o principal. Conseguir se manter, né? Acho que isso é uma questão muito dos pais, a maioria daqui, né? Os pais investirem nos filhos para estar aqui estudando. Na minha época, quando eu entrei, ainda era mais fácil algumas questões, por exemplo, tinha mais bolsas, mais projetos. Tô falando da dança, né? A dança tinha mais bolsas de monitoria, tinha mais bolsas de PIBID, mais bolsas de residência, mais bolsas de iniciação científica. O RU era muito barato, hoje em dia tá assim, um absurdo. Tanto que faz com que muitos calouros que eu converso hoje em dia não comam no RU e sim levem a própria comida. E na minha época todo mundo comia no RU porque era uma coisa muito acessível e conseguia fazer que as pessoas permanecessem na universidade. Então eu acho que também essas políticas que façam com que os estudantes se mantenham é uma coisa muito importante. Conseguir conciliar trabalho com a universidade também é um desafio muito grande. Mas é possível? Mas é possível. Desde o meu início, eu consegui trabalhar e foi trabalhando na minha área, né? Como professora. Trabalhei de início no estúdio da Priscila Gione aqui, dando aula de dança do ventre, que abriu as portas para mim, para eu começar a ter as minhas primeiras experiências dando aula, né? Porque até então eu não tinha, como professora de dança, e a partir dali se abriram várias outras portas para mim. Mas eu acho que primeiro esses são os principais desafios, assim, acho que como um todo da universidade. É a manutenção, né? A permanência de você ficar. A gente tem uma novidade boa nesse sentido, né? Porque há pouco tempo o governo aprovou uma bolsa permanência na universidade, né? No valor de R$700. Então, assim, eu acho que é bom que as pessoas saibam disso, né? Porque é um incentivo a mais para quem tem, né? Assim como você teve, várias outras pessoas tiveram esses desafios a serem enfrentados, esse estímulo a mais para que elas venham estudar na nossa universidade. E aí, conta agora um pouquinho, Esther, de como que é essa sua experiência como professora de dança na cidade de Viçosa, que inclusive ajuda na sua manutenção. Você consegue conciliar, inclusive, né, eu não me canso de repetir, ganhou a menção honrosa como o maior desempenho em geral do curso. Sim. E você nisso tudo conciliou pesquisa, você citou dançar na Mosaico, participou da Mosaico, dá aula de forró, dá aula de dança do ventre. Residência. Como que é na residência? Como que é conciliar isso tudo? Assim, experiência profissional. É um trabalho, não vou falar que é fácil, não é um trabalho fácil, mas eu acho que eu entro muito na questão de escolhas, são escolhas que a gente faz para nós mesmos, né? É aquilo que você abdica de alguma coisa, mas traz frutos para o outro. Então, às vezes de sair, de ir em festas, de fazer essas outras coisas que Viçosa tá cheia, né? A gente sabe que é uma cidade universitária que tem muitas coisas para os universitários, mas são as escolhas e saber aonde que você quer chegar. Então, quando você tem um propósito de onde você quer chegar, do que você quer fazer, a gente consegue fazer as melhores escolhas pra gente. Então, eu sempre gostei de estar envolvida nos projetos e de aumentar, por exemplo, meu repertório corporal, aumentar as minhas experiências, né, as minhas questões profissionais. Então, eu acho que para mim foi isso. Aprender a fazer boas escolhas. E dentro dessas suas boas escolhas, logicamente, foi tanto a dança como o curso de dança da UFV. E eu queria te fazer aquela pergunta, duas perguntas, assim. O que você mais ama na dança e qual que é uma das maiores contribuições que você consegue ver da dança para as pessoas no geral? Nossa, a dança para mim é minha vida. Acho que eu não seria eu se eu não dançasse. Então, dança para mim é a minha vida, é a minha forma de expressar, é a minha forma de me relacionar com o mundo, minha forma de me relacionar com as pessoas. E eu acho que a dança proporciona liberdade. Eu acho que quando a gente não consegue falar, o nosso corpo fala e se expressa da forma mais genuína possível.
Então, eu acho que a dança ajuda as pessoas a conseguir serem elas mesmas. Uhum. E qual que seria, então, mesmo para as pessoas que ainda não têm esse repertório corporal que você teve, o privilégio de ter no seio da sua família, né, a oportunidade depois do curso de graduação em dança da UFV, o que talvez você poderia dar de dica para essas pessoas para que elas possam vir usufruir dessas contribuições da dança, né, delas se tornarem pessoas mais com um repertório de linguagem maior? A gente sabe, na verdade, vários estudos, inclusive, comprovam que a sua gestualidade, a sua movimentação, ela expressa muito mais do que a sua linguagem oral, né? Você deve ter visto isso em algumas disciplinas lá do grupo de dança. Não é a Alba falando, são estudos, né, que comprovam isso. E para que elas, então, possam aprimorar na sua forma de expressão, de comunicação. A gente sabe que no mundo de hoje que a gente vive é uma torre de Babel, né? Assim, são várias línguas e muitas vezes parece que as pessoas, quanto mais elas têm os meios de comunicação disponível, né, o mundo virtual, parece que algumas vezes essa comunicação mais fica travada, ela não chega. O que você daria de dica, então, para as pessoas, para que elas possam vir usufruir desses benefícios da dança, Esther? Olha, o que eu sempre falo para os meus alunos: se permitam, sejam gentis com vocês e não tenham vergonha, porque todo mundo erra, todo mundo já esteve naquele lugar de não saber, por exemplo, e se permitir também receber informação, ser gentil com você, de saber que você tem um processo e gostar desse processo, que às vezes a gente foca muito que você quer chegar lá, tipo, nossa, eu quero conseguir colocar a perna na cabeça, por exemplo. Só que a gente não foca em todo o processo, que é muito gostoso até você chegar lá. Então, ter paciência e gostar daquilo que você está fazendo e se permitir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da dança e acessibilidade. A Tainha veio aqui ontem e assim, o tempo corre muito rápido, né, aqui. E a Tainha, que trabalha tem um projeto maravilhoso de dança terceira idade em Viçosa, né, há décadas. Mas você, eu acho que teve já a oportunidade de acompanhar, né, assim, trabalho de dança com idosos. Sim. Eu acho que a gente não precisa ter medo de usar a palavra velho, né? A gente tem usado mesmo a palavra velhice, né, assumindo realmente que é somente uma outra fase da vida das pessoas. A dança para deficientes, que a gente tem o orgulho de falar que a gente tem várias disciplinas lá no curso de dança, né, que vocês têm acesso direto com o pessoal da APAE. Como que é isso? Como que você vê a dança e a acessibilidade? E a inclusão, né, de vários corpos, de corpos diferenciados. Eu acho que a dança ela é fundamental para promover essa acessibilidade. E da mesma forma como eu disse no início, se você é capaz de se movimentar, você é capaz de dançar, só que quem está de fora tem que permitir ter esse olhar para aquela dança que o outro está fazendo, né? Então, eu tive o privilégio de conseguir trabalhar com pessoas idosas, trabalhei com o pessoal da APAE. Tenho alunos que fazem aulas comigo, que são, por exemplo, autistas e afins. Então, a dança para eles é um outro jeito deles conseguirem expressar aquilo que eles querem, que muitas vezes eles não conseguem. Também, quando a gente trabalha com idoso, quando a gente trabalha com eles de forma geral, é uma forma também de a gente conseguir que eles mantenham essa interação, tanto porque muitas vezes eles ficam reclusos, né? A família não deixa eles saírem, eles ficam mais dentro de casa, então o momento ali que eles estão dançando também é um momento que eles conseguem ter essas interações sociais, e querendo ou não, o ser humano é um animal social, então a gente precisa criar esses momentos sociais para eles, até para eles conseguirem viver de uma forma melhor. Lá na dança, Esther, no curso de dança da UFV, que você teve possibilidade de trabalhar com os idosos, deficientes, conta um pouquinho sobre isso. Com deficientes, sim, com idosos, não. Foi trabalhando em estúdio. Que aí eu peguei uma turma específica de idosos para poder trabalhar. Mas no curso de dança eu não tive a experiência de trabalhar com idosos, não. Foi só com os deficientes. Isso. Então fica a dica de você, se você quiser trabalhar mais com idosos, você procurar até aí, mesmo aposentada, continua trabalhando, né, ou também é chamado de terceira idade.
E aí, assim, a gente está chegando nos momentos finais dessa nossa conversa, passa muito rápido. Muito. E a gente queria, então, assim, agora te deixar mais livre. Você fala muito da questão da dança, né? Quando ela acontece dessa forma que privilegia a autonomia das pessoas, a criatividade, a liberdade, para você agora falar de toda essa vasta experiência que você, tão jovem, já tem em termos de dança, de você expressar e deixar uma mensagem para os espectadores da Brenda Santonioni, da dança de modo A dança de modo geral. Acho que se eu pudesse falar para todo mundo seria: dancem. Dancem quando vocês estão tristes, dancem quando vocês estão felizes, dancem para expressar os sentimentos de vocês. Procurem. Gente, existem tantas danças por aí, mas tantas. Algumas vocês vão gostar, algumas vocês vão se identificar, e eu tenho certeza que vocês vão ter uma vida antes e depois de ter experimentado a dança. É isso. E talvez também um bom caminho seja começar apreciando mais dança. Sim, assistir, começar a entender, ir nos espetáculos. A gente aqui em Viçosa tem muitos espetáculos que rodam. O curso de dança traz companhias, né, companhias de fora para se apresentar aqui de forma gratuita, para todo mundo conseguir assistir, apreciar as pessoas que... tem muitas danças que acontecem no calçadão, danças que acontecem fora, nos espaços tipo DCE da universidade. Começar a apreciar e a entender como que funciona. Como que é esse mundo parece tão misterioso. E parece tão distante, mas quando você vai ver, ele está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Ele é mais palpável. Muito mais palpável. E então, assim, a gente queria te agradecer enormemente por essa possibilidade de te conhecer melhor, primeiramente. Eu acho que isso é maravilhoso, né? Uma pessoa que veio de fora, mas com um objetivo muito firme. Eu quero entrar no curso de graduação em dança. Na UFV. Na UFV, exatamente. E já alcançou, já é uma licenciada em dança pela UFV. Em breve ela vai finalizar o bacharelado com a defesa da pesquisa dela, que ela comentou com a gente. Quais os próximos passos dessa sua jornada? Os próximos passos, a gente fica assim meio indefinido quando a gente está formando, né? Mas meu objetivo é ir tentar um mestrado, um doutorado. Eu me encantei muito pela área da docência e mais ainda pela área da pesquisa, que eram coisas que eu não imaginava, e principalmente a pesquisa como prática, que eu não preciso parar de dançar para eu estar pesquisando, eu consigo fazer as duas coisas de forma junta e contínua. Então eu acho que isso para mim foi maravilhoso conseguir descobrir isso, e é isso que eu quero fazer daqui para frente. Já deu certo. Já deu certo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês por estarem conosco nessa noite de terça-feira. Mais uma vez, obrigada a Brenda por essa oportunidade maravilhosa da gente estar conversando mais sobre dança. E até uma próxima oportunidade.